Programa Luz Sideral, a filosofia a serviço do bem-estar do ser humano e dos espíritos eternos. Primeira edição, segunda semana, mês de abril 2022. Apresentado por mim, Ataíde Alves, com a participação de amigos da filosofia Luz Sideral e da massa internética global sideral. Sejam todos bem-vindos! Tema: o novo mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João 13:34. É um tema sempre recorrente que requer uma incansável disposição de nossa parte, por se tratar da ordem máxima do maior filósofo e amigo que passou pela Terra, nosso divino Mestre Jesus, o Cristo planetário, que não é visto pela luz sideral apenas como um grande religioso, mas também como o maior economista, porque multiplicou pães e peixes e ainda não se perdeu o que sobrou. O maior filósofo, porque tinha as respostas certas para todos. O maior religioso, porque ensinou-nos seu doce Pai Nosso, cujo valor de cura e bem-estar é indiscutível, para quem o repete com verdade e sinceridade. O maior estadista, porque governa os habitantes da terra e do céu da terra. O maior médico e o maior psicólogo, porque curou os males do corpo, da mente e da alma. E por fim, o maior gênio criador de todos os tempos do planeta Terra, do céu da terra e do nosso satélite lunar. Conforme afirma a Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo João, logo no início do capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que se fez foi feito sem Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo do planeta Terra. Então Ele é o supremo construtor e governante da Terra e da Lua, pois ambos provêm da mesma origem, segundo os cientistas, e lá também há habitantes, mas isso será um tema para o futuro. Tais reflexões são do grande profeta do Brasil, Alziro Zarur, 1914-1979. Mas vamos ao tema proposto para hoje no Luz Sideral: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, de Jesus. E eu convido então para a primeira participação o nosso amigo e irmão André Basso, estudioso das Sagradas Escrituras e dos demais livros sagrados e filosóficos de toda a humanidade, para discorrer então sobre esta ordem máxima e suave do divino amigo da humanidade, Jesus. Com a palavra, André. Meus amigos e meus irmãos, Ataíde, agradeço a oportunidade. E sobre o mandamento novo do Cristo, o amai-vos como eu vos amei, que o irmão Ataíde estava ressaltando, que está consoante o Evangelho do Cristo, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu trago aqui a minha participação no Evangelho do Cristo, segundo Mateus, capítulo 22, versículos de 37 a 40. E disse Jesus, o Cristo ecumênico: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Aqui, nós vemos uma preparação e uma chave para que se possa realmente vivenciar esse mandamento de Jesus. Porque é impossível exteriorizar os meus atos na vida diária, seja no comércio, seja em casa, seja na indústria, seja no lazer, seja no hospital, seja em qualquer lugar que for, sem uma profunda introspecção e análise e estudo dos ensinamentos do Cristo. Porque hoje, para você agir em determinada função no mundo, você precisa ter um curso, você precisa ter um preparo, você precisa ter um conhecimento. E para você amar o seu próximo, você precisa, antes de tudo, ter essa temência, esse respeito
esse amor na busca pelo conhecimento espiritual. Porque para amar o próximo, para conviver com as criaturas da terra, é necessário ter entendimento e sabedoria. Tanto que o Cristo disse, sejam santos e sábios. Mas quem é que é santo nesse mundo? Estamos todos em situação de erro, de crescimento, de aprimoramento. Então, se nós buscarmos ensinamentos de Jesus, principalmente a partir do Evangelho segundo Mateus, capítulos 5, 6 e 7, nós vamos ver lá todos os códigos, a chave do sucesso para a vitória na nossa vida diária. Então, primeiro, a mística do novo mandamento é a busca pelo conhecimento. É a parte mística, a parte espiritual. E a parte da prática, da vivência, é no dia a dia, é na lida diária. E eu trago para vocês aqui um pensamento do escritor Paiva Neto. Jesus é uma conquista diária. E ele cita um outro pensamento subsequente a este, que endossa esse nosso comportamento na evolução na vida terrestre. Todo dia a dia de renovar o nosso destino. Então não podemos desanimar, não podemos ficar tristes, nem nos acharmos pequenos demais. O que nós temos que fazer é realmente ter essa temência, esse respeito a Deus, buscá-lo de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, pelo conhecimento da verdade de Deus. Porque o próprio Cristo disse, conhecereis a verdade de Deus, e a verdade de Deus vos libertará. Libertará de todos os erros, de todas as mazelas que nos trazem tanto sofrimento. Eu deixo aqui a minha palavra a todos vocês. Um abraço. Obrigado, André. Precioso colóquio, bela reflexão que eu destaco quando você fala da importância de se viver o novo mandamento do Cristo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, no trabalho, no lazer, no comércio, na indústria, no hospital e no reduto doméstico, principalmente em casa, porque a primeira escola da vida é o nosso lar. Daí a importância do provedor familiar, seja homem ou mulher, ter os princípios básicos do novo mandamento de Jesus, que é o amor, revestido dos valores éticos, de verdade, de honestidade, de respeito mútuo entre os integrantes de um mesmo teto, para que se possa compartilhar entre todos e viver a paz, a harmonia, o progresso material e espiritual. Observa que Jesus também não veio anular os 10 mandamentos da lei trazidos por Moisés. Ele veio somar. Mas cá entre nós, amigo André e demais amigos que nos ouvem pela grande rede, o novo mandamento é tão forte que quando colocamos em prática, se vive automaticamente os 10 mandamentos. Porque é amar a tudo e a todos com o amor do Cristo, que deu a sua vida por todos nós e em tudo observava o lado de Deus em suas criaturas. Que tal fazermos esse exercício em nossa vida cotidiana, a começar pelo respeito e o equilíbrio no lar, transformá-lo em reduto de paz e tranquilidade? Existe uma fórmula que não costuma falhar. Se você, meu amigo, minha amiga, quiser experimentar, nós vamos passá-la agora, tá bem? Na minha casa eu utilizo dessa fórmula. É fazer uma reunião semanal em seu lar, simples e objetiva. Escolhe lá um dia da semana. Eu, por exemplo, faço no domingo, às 8 horas da noite. Mas você pode escolher o dia que você quiser. Pode ser na sala ou na cozinha. Para ler uma página que seja do Evangelho ou do Apocalipse de Jesus, ou qualquer outro livro sagrado, e em seguida faça uma oração do Pai Nosso ou qualquer outra, mas que seja de coração limpo, Coloque uma jarra d'água para ser magnetizado por aquele momento mágico no seu lar, de sincronia com as energias positivas do universo. E ao final todos bebem daquela água transformada em perfeito lenitivo para todos os males. Eu tenho certeza vai mudar tudo na sua vida, viu? Bom, esperamos ter contribuído em algo positivo para a vida de todos. Encerro com este brado, que é também uma oração aos espíritos do bem.
Irmão flecha dourada e seus lanceiros de luz, defendei-nos das investidas do mal, ó guerreiros da justiça e do amor, dirija-nos para a vitória final, no caminho de Jesus nosso Senhor, que na terra e no além é o divino estadista que já vem. Muita luz sideral na vida de todos. Até a próxima!